João, capítulo número 11. Irmãos, a mensagem de hoje é para quem sofre. Se você não sofre, você pode se levantar e ir para casa. Se tiver alguém aqui que não sofre nenhuma dor na unha, você está liberado desse culto. Mas se tiver algo que lhe incomode, fique comigo até o final dessa mensagem, porque sofrer não é uma opção, mas como sofrer, sim. Então, vamos ler o texto de João, capítulo de número 11, do verso 1 ao 4. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Curve sua fronte, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez em nome de Jesus e aproveitar e orar também por Elaine. Senhor, graças te damos por tua palavra e sabemos que quando nós abrimos as Escrituras, o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Ela é a revelação especial que o Senhor nos deu da tua vontade. E rogamos que o Senhor nos ajude, nos instrua, nos edifique, Senhor, por meio da tua palavra. Prepare o nosso coração, Senhor, para que vivamos esta palavra o mais parecido com o Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Também oramos, Deus, pela nossa amada irmã Elaine, que amanhã estará se submetendo a uma cirurgia. Rogamos que o Senhor dê graça à tua filha, bem como abençoe os médicos que estarão envolvidos nesse procedimento. Que tudo seja um sucesso, Senhor. Que tudo ocorra bem. É o que nós te pedimos como igreja. Acreditamos, ó Deus, que o que é ligado na terra é ligado nos céus. E nós estamos, ó Deus, nos ligando ao céu, ó Deus, nesse pedido, nessa petição, de que o Senhor abençoe todo esse procedimento. E ela volte para o seu lar, para o seu esposo, para os seus filhos, ó Deus, apenas para se recuperar, Senhor, desse momento que ela está passando. Ali, repouse a tua bênção, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus te agradecemos, gratos já pela vitória. Em nome de Jesus, todos nós digamos amém. Preste atenção. Este é considerado o último milagre de Cristo antes dele chegar à cruz. Neste capítulo, Jesus está indo a caminho de Jerusalém. E a caminho de Jerusalém lhe chegou a notícia de que Lázaro, o seu amado amigo, porque eles eram muito amigos, estava gravemente enfermo, gravemente doente. Lázaro, como vimos, tinha duas irmãs, Marta e Maria. Todos esperavam que logo assim que ele recebesse a notícia, ele largasse tudo o que estivesse fazendo e corresse para socorrer Lázaro de Betânia, aquele a quem ele muito amava, conforme diz um versículo. Entretanto, Jesus não reage assim. O versículo 6 do capítulo 11, você pode observar aí, diz que ele ainda se demora por 2 dias no lugar onde ele estava. E que somente após esse tempo, ele resolve ir ao encontro de Lázaro, dizendo que Lázaro adormeceu e que ele iria para despertá-lo. Os discípulos, como sempre, interpretaram isso de um modo errôneo.
interpretaram o que Jesus estava dizendo literalmente. E no versículo número 12, eles dizem: Senhor, se Lázaro dorme, estará salvo. Ou seja, se Lázaro dorme, não é caso de pressa, não é caso de preocupação, isso é normal. Quem não dorme? Porém, no versículo 13, Jesus conclui o seu argumento junto aos discípulos dizendo: Lázaro morreu. Em outras palavras, não é o que vocês estão pensando. Ele não repousa o sono da noite, mas está morto, de fato e de verdade. E eu irei até Betânia para ressuscitá-lo dentre os mortos. Esta é a missão. Além disso, ainda no versículo 13, Jesus acrescenta que um dos motivos de sua alegria, neste caso em particular, era o fato dos discípulos não estarem lá quando Lázaro morreu. Por quê? Porque assim eles creriam, veriam uma manifestação do poder de Deus e uma grandiosa expressão de sua glória. Para quem não sabe, a viagem de Jesus foi um percurso de aproximadamente 3 quilômetros de onde ele estava até Betânia. E a sua chegada foi marcada com a fatídica notícia de que Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Há 4 dias que a casa de Lázaro já tinha virado um lugar de luto, de lamento, de tristeza e de dor. Quando Marta, a irmã de Lázaro, soube que Jesus vinha chegando, saiu ao encontro dele, versos 21 e 22, e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. Então, no versículo número 23, Jesus faz a seguinte promessa a Marta: Marta, teu irmão há de ressurgir. Marta, como toda judia piedosa que era, o versículo 24 diz que ela crê na ressurreição. Ela crê que seu irmão haveria de ressurgir, mas não naquele instante, naquelas circunstâncias, e sim na ressurreição final, quando todos os homens um dia irão ressuscitar. Porque na mente de um judeu piedoso, haveria um tempo de ressurreição, sim, conforme profetizado em Daniel 12:2. Mas não naquele momento, somente no final de todas as coisas, quando Deus encerrasse de uma vez por toda a história. No entanto, e surpreendentemente, nosso Senhor diz a Marta que ela não precisa aguardar o tempo da ressurreição dos últimos dias para ver seu irmão ressuscitar dos mortos novamente. Porque havia algo que ela precisava saber. Ou seja, que ele, Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Veja o que diz os versos de número 25 e 26, por favor. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Você crê nisto? Em outras palavras, Jesus está dizendo a Marta: Marta, a vida do seu irmão está nas minhas mãos. Você crê nisto? A vida do seu irmão está nas minhas mãos. Como a sua vida, meu amigo, você que me ouve hoje, também está nas mãos de Cristo. Você crê nisto? Pois bem, agora Marta conhece a ressurreição e a vida na pessoa de Cristo, entendendo que Ele é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aquele que detém em suas mãos tanto a vida quanto a morte. O encontro de Maria, a segunda irmã de Lázaro, com Jesus, ela se dá quase que nos mesmos moldes do que o encontro de Marta, cheio de lágrimas, cheio de lamúrias, cheio de luto por seu irmão.
E ao ver as suas lágrimas, Jesus se comove profundamente, ao ponto de João registrar no versículo de número 35, que Jesus chorou. Jesus chorou. A expressão mais profunda da natureza humana estava sendo manifesta em Cristo através das suas lágrimas. Aqui está mais uma prova, dentre tantas, nas Escrituras, da plena natureza humana de nosso Senhor. Então, quando Jesus vai até o lugar onde sepultaram Lázaro, ele manda retirarem a pedra do túmulo, ele ora ao Pai agradecendo pela resposta já concedida, e por fim chama Lázaro poderosamente dizendo: Lázaro, venha para fora. E o resultado final é o que está no versículo de número 44. Veja comigo o versículo de número 44. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Aí está o resultado. Essa é a história do último milagre de Jesus antes da cruz. Isso é tudo. Se nos perguntarem agora sobre qual foi o último milagre de Jesus antes dele ser crucificado, responderemos que foi a ressurreição de Lázaro. Agora todos nós sabemos qual foi o milagre e sabemos também contá-lo. Todavia, há um versículo chave nessa história que acabamos de considerar, sem o qual todo este relato da ressurreição de Lázaro ficaria sem sentido. Qual é este versículo, pastor? É esse aqui, ó. Veja o verso de número 4. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Observe, este versículo ele deve ser dividido em duas partes, uma negativa e a outra positiva. A parte negativa fala de algo que tanto Lázaro quanto todos os homens da terra têm em comum: o sofrimento. O sofrimento. O versículo 4 fala sobre doença, outra tradução fala enfermidade, e morte. O que é doença e morte? Sofrimento. E isso é negativo. Sofrimento é uma realidade na vida de todos os homens debaixo do sol. De todos os homens. De modo que há quem diga que o homem que nunca sofreu é porque nunca viveu. O homem que nunca sofreu é porque nunca existiu. Há um poema do século XVII, do poeta Francisco Otaviano, que diz assim: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então, quem não sofreu ainda neste mundo, é porque ainda não existiu. Uma irmã chegou para o pastor e disse: pastor, faça uma oração especial por mim. Ore para que eu pare de sofrer e nunca mais sofra na vida. E o pastor então disse: a senhora tem certeza do que a senhora está pedindo? Ela disse: tenho. Está bom, pois se ajoelha aqui. E orou: Senhor, mata essa irmã agora. A irmã se levantou agoniada: que é isso, pastor? Eu estou pedindo para nunca mais sofrer e o senhor pede para eu morrer? Claro. A irmã quer parar de sofrer? Só na glória, irmã. Porque enquanto estiver aqui, vai sofrer. Porque é tolice acreditar que há uma pílula mágica que nos blinda dos sofrimentos da vida.
Que a gente vai na farmácia e diz para o farmacêutico: me dá aí um remédio anti-sofrimento. É impossível que haja isso. É impossível. Na parede de uma seita, dessas seitas que tem aí pelas esquinas, estava escrito a seguinte frase: pare de sofrer. Meu Deus do céu. Pare de sofrer. Puro engano. Mas tem besta que cai. Então ouça. Dificilmente há alguém neste mundo que não sofra ou que nunca sofreu. O sofrimento é uma realidade inerente à vida de todos os homens desde o seu berço. Desde o berço. Todavia, permita-me dizer-lhes que eu não posso falar de sofrimento sem antes me reportar à causa. Eu não posso falar da doença sem antes me reportar à causa da doença. E a meu ver, nenhum sofrimento nesta vida, absolutamente nenhum, poderá ser explicado a parte de tudo o que aconteceu com o homem no Jardim do Éden, no capítulo 3 do livro de Gênesis. Lembrem-se, o homem foi colocado no paraíso em total perfeição com Deus, em total perfeição consigo mesmo, em total perfeição com a natureza. No Éden não tinha câncer, no Éden não tinha abortos, no Éden não tinha morte de filhos, no Éden não tinha túmulos, no Éden não tinha bala perdida, não tinha assaltos, não tinha tráfico de droga, no Éden não tinha HIV, não tinha incêndios, diabetes, divórcios, guerras como estamos assistindo, desempregos. No Éden não tinha bomba atômica, perseguição religiosa, tsunamis, furacões, terremotos. No Éden não tinha sofrimento algum. E tudo que o homem precisava fazer era se manter em obediência à voz de Deus. Não comer do fruto da árvore do bem e do mal, que estava exatamente no meio do jardim. Somente isso. Este era o pacto, esta era a aliança. Mas não foi assim que o homem se conservou. Não foi assim que ele o fez. Ele desobedeceu a Deus. Ele quebrou o pacto. Ele quebrou a aliança, ele comeu do fruto. E como resultado, veio todos os males que temos deste mundo. Em Gênesis 3,17, Deus pronunciou a maldição dizendo: maldita é a terra por tua causa. Ou seja, todos os ambientes deste mundo se tornaram amaldiçoados por causa do pecado do homem. Então agora ele sofre com o medo, ele sofre com os espinhos, com as dores de parto, a inimizade com a natureza. Agora o homem não mais domina sobre os animais. O homem se afadiga no trabalho, ele se afadiga nos estudos, vive insatisfeito, nunca está satisfeito com nada, está sempre reclamando, está sempre murmurando, nunca está bom, nunca chega ao nível do ideal, etc. Enfim, agora o homem descobriu o outro lado da moeda, o mal. O mal. A serpente disse para ele: Deus não quer que você seja igual a ele, conhecedor do bem e do mal. E o homem queria conhecer o mal, porque até agora o homem só conhecia o bem. E o homem então quis conhecer o mal. E o resultado do mal? A morte. O resultado do mal, toda essa desgraça que a gente vê à nossa frente. O próprio homem se colocou no sofrimento. Ele é o responsável final. Eu e você, nós somos os responsáveis finais. Essa é a cara, meus irmãos, da vida real. Na vida real, a gente em agudo sofrimento, sem importar seu credo ou nacionalidade. Você não precisa crer em Deus necessariamente para que os efeitos da maldição do pecado lhe alcance. Você não precisa necessariamente ser crente, crer em Deus. Ateu e crente sofrem neste mundo cão por causa do pecado do homem. O sofrimento é democrático. O sofrimento é democrático. Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Não há ninguém aqui neste auditório que não tenha o seu sofrimento particular. Não há ninguém. Não há ninguém. Eu pergunto, há alguém aqui que não sofre? Levante a mão. Não há. Porque cada qual aqui tem o seu sofrimento particular. Desde a queda no Éden, o sofrimento não escolhe cor nem raça. Ele atinge a todos.
Creio eu que aqui entre nós há pessoas que sofrem com as consequências de um câncer. Há pessoas entre nós que sofrem com o medo de ficar desempregado. Há pessoas que sofrem com as consequências traumáticas de um assalto. Há pessoas que sofrem sendo perseguida no emprego por um patrão, por um chefe carrasco e chato. Há pessoas angustiadas por causa do marido não cristão, um déspota. Há pessoas que sofrem com a solidão e o abandono da família, o abandono dos filhos. Há pessoas que sofrem com certo tipo de depressão espiritual, com certo tipo de desânimo na alma, com a rebeldia dos filhos, ou da esposa, ou com o mau humor do esposo, com a morte recente de um parente, etc. Enfim, inúmeros são os sofrimentos que poderíamos elencar hoje à noite. Poderíamos sumarizar dizendo que há entre nós os mais variados tipos de sofrer e de pesar. Sofrimentos que levam muitos a chorar lágrimas de sangue diariamente. C.S. Lewis disse que Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. É esse o seu megafone para despertar o homem surdo. A dor é o megafone de Deus. O sofrimento é o megafone de Deus para nos despertar. Aliás, quando você lê as Escrituras, você vê que o próprio Filho de Deus sofreu. O próprio Filho de Deus ficou conhecido como um homem de dores. Um homem de dores que sofreu a morte e morte de cruz. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 está escrito: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pois bem, ali está Lázaro e toda a sua família sofrendo os efeitos do pecado. Esta é a parte negativa que encontramos no versículo 4. Mas há uma positiva, há a parte positiva. E nosso Senhor coloca a questão positivamente quando explana o real propósito do sofrimento de Lázaro. No versículo 4, parte B, ele diz: mas para a glória de Deus, veja, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Observe, o sofrimento de Lázaro não era em vão. Não era em vão. Tinha um propósito elevado e sublime, e isso é positivo, é a parte positiva. A primeira coisa que temos aí nesta declaração é que duas pessoas estão sendo glorificadas: o Pai e o Filho. Por meio do sofrimento de Lázaro, Deus é glorificado, Deus Pai é glorificado, e o Filho também é glorificado. Então preste atenção aqui. Para entendermos melhor essa questão, vamos analisar o sofrimento que estamos falando aqui pelo prisma de Jonathan Edwards, que dizia que Deus tem paixão por sua glória. Deus tem paixão por sua glória. Em outras palavras, Deus é autocêntrico. Deus tem o grande compromisso dele com a sua própria glória. Glória esta que se expressa em cada canto do universo. Ou seja, Deus zela por sua glória. No Salmo 19, versículo 1 está escrito: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em Isaías 42, 8 está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. No capítulo 17 do Evangelho de João, a gente lê que a maior preocupação de Jesus é com a glória do Pai e com a sua própria glória. E com essa preocupação, Jesus diz as seguintes palavras. Abra sua Bíblia rapidinho comigo em João capítulo 17, por favor. Vai do capítulo 11 para o capítulo 17 e veja alguns versículos comigo. Verso de número 1, 4 e 5 diz assim: depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Jesus começou a orar:
Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Perceba, o que Jesus está dizendo aqui é que a preocupação primeva da Trindade é a sua própria glória. É a glória dele. É a glória de Deus. E a gente acabou de ler que, tanto no versículo 4 do capítulo 11, quanto nesses versículos do capítulo 17, não há como glorificar o Pai sem glorificar o Filho. Não há como glorificar um sem glorificar o outro. Logo, o propósito final da enfermidade de Lázaro, da doença de Lázaro, é para que tanto o Pai quanto o Filho sejam glorificados. Sejam glorificados. Então, no sofrimento de Lázaro, Deus é glorificado em 3 atos. Quais são esses atos? Primeiro, Deus é glorificado em vencer o tempo. Veja o que diz o verso de número 17, por favor. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias que Lázaro estava morto. 4 dias. Primeiro, Jesus vence o tempo. Segundo, Jesus vence a morte. Veja o verso de número 43. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O resultado a gente viu no verso de número 44. Então Deus é glorificado no primeiro ato de vencer o tempo, no segundo ato de vencer a morte e no terceiro ato de restaurar a alegria das irmãs e dos amigos de Lázaro. Verso de número 45, parte A. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Ou seja, dá para vocês imaginarem a celebração de alegria e de felicidade que eles tiveram naquele momento, ao verem Lázaro, que já estava morto há 4 dias, ressuscitado, de pé, vivo, ali na presença de todos. Então Jesus é glorificado nesses 3 atos. Meus irmãos, que verdade gloriosa nós temos aqui diante de nós. Qual, pastor? Qual verdade? Que o sofrimento, seja ele qual for, poderá ser melhor enfrentado, melhor encarado, se o encararmos com esse propósito, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, a fim de que Deus seja glorificado. Preste atenção, o crente não sofre nas mesmas categorias que o ímpio. O sofrimento do crente é para a glória de Deus. Deus é glorificado na nossa dor, por mais difícil que ela seja, por mais cruel que ela seja. Com isso em mente, o crente concorda com o ensino do apóstolo Paulo, que fala sobre glorificar a Deus em tudo e em todas as circunstâncias. Em tudo e em todas as circunstâncias. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo número 10, versículo 31, Paulo disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu acrescentaria isso, né? Eu acrescentaria, se fosse eu escrevendo, até sofrer. Até sofrer, sofra para a glória de Deus. Até se for para sofrer, sofra para a glória de Deus. Agora, por que
que o cristão tem essa preocupação de fazer tudo para a glória de Deus, até sofrer para a glória de Deus. Por quê? E eu respondo a vocês. Porque o prazer do cristão que nasceu de novo é satisfazer a Deus. Ele morreu para si mesmo. Ele é uma nova criatura. Ele não vive mais agora para os seus desejos, para a sua carne, para os seus prazeres. Ele vive agora para a vontade de Deus, para o prazer de Deus. A felicidade, a razão de sua vida, a sua alegria, o seu prazer dependem agora inteiramente disso. De quê? De Deus ser glorificado na sua vida. Essa é a sua preocupação primeira. A sua preocupação é essa. Mas não é uma preocupação debaixo de um peso, debaixo de uma obrigação. Não, é o seu prazer. É o seu prazer. O prazer do cristão agora é glorificar a Deus, mesmo que seja debaixo do pior sofrimento. Esse é o seu prazer. Salmo 1, versículo 3 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No Salmo 9, versículo 2, o salmista escreveu: em ti me alegrarei e exultarei, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. No Salmo 28, versículo 7, Davi diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, salta, e com o meu canto o louvarei. No Salmo 42, verso 1 e 2 está escrito: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? No Salmo 63, versículo 1 ao 3 está escrito: ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. No Salmo 119, versículo 35 está escrito: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Veja, o cristão adora a Deus, glorifica a Deus, por necessidade da sua alma. Assim como ele tem necessidade de água para se manter vivo, de comida para se manter de pé, ele precisa, ele necessita, ele carece de glorificar a Deus e de fazer Deus se sentir glorificado através da sua vida, ainda que seja por meio do sofrimento. Essa é a mais profunda necessidade de um cristão: glorificar a Deus. O cristão, irmãos, é alguém que lê a vida, como disse John Piper, da seguinte forma: Deus é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. Eu vou repetir isso aqui. Anote: Deus é mais glorificado em mim quando estou mais satisfeito nele. E glorificar a Deus não é um peso, como eu falei, mas um prazer. Eu diria até mais, e colocaria isso no bom sentido, obviamente. Glorificar a Deus para um cristão é um vício, no bom sentido. É um vício. Se alguém perguntar: qual é o seu vício? O meu vício é glorificar a Deus. Qual é o seu vício? Porque o vício está diretamente ligado ao prazer, né? Então qual é o seu vício? Qual é o seu prazer? Aí você vai dizer: o meu prazer é glorificar a Deus. Esse é o meu prazer. Então ouça, essa é uma grande verdade acerca da totalidade da vida cristã.
E ela se torna muito mais coerente quando aplicada ao sofrimento. E aqui está o nosso desafio. Por quê? Porque é muito fácil glorificar a Deus quando a gente está com saúde. É muito fácil glorificar a Deus quando está tudo bem, quando a despensa está cheia, quando o carro está em ordem, quando a casa está tudo no lugar, quando os filhos estão bem. É muito fácil glorificar a Deus. Então, o desafio para saber se o nosso coração realmente tem prazer na glória de Deus é nos momentos de sofrimento, na dor. Naqueles momentos em que somos instados, em que somos convidados, em que somos tentados a abandonar o Senhor, a murmurar, a reclamar, a se lamuriar diante dEle. Aqui está o nosso desafio. O seu desafio, meu irmão, é glorificar a Deus no seu sofrimento. É Deus ser glorificado aí, nessa hora. Porque o alvo de Cristo aqui foi o de fazer do sofrimento de Lázaro um meio para glorificar a Deus. Esta era a perspectiva que ele tinha do sofrimento, um meio de glória. E esta deve ser a nossa perspectiva também. Ou seja, nós devemos enxergar e interpretar o nosso sofrimento como um meio de glória, um meio de glorificar o santo nome de Deus. Porque se a nossa satisfação se encontra em glorificar a Deus em tudo, se nós cremos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, então a gente não vai ter muito problema em usar o nosso sofrimento como uma via principal para este fim. Você não vai ter problema, ou seja, não apenas quando tudo vai bem, mas também quando tudo vai mal. Glorificar Deus aí, quando tudo vai mal. Sentir prazer em Deus aí, quando tudo está mal. Pastor, quando é que Deus é glorificado em meu sofrimento? Quando é que Deus é glorificado em meu sofrimento? E aqui está a resposta. Quando estou mais satisfeito com Ele na minha dor do que se eu não tivesse dor nenhuma e estivesse sem Ele. Compreenda isso, aprenda isso. Como um cristão sofre para a glória de Deus? Em outras palavras, é preferível ao cristão sofrer com Cristo do que sorrir sem Ele. Anote isso. É preferível ao cristão sofrer com Cristo do que sorrir sem Ele. E isso só é possível quando temos Cristo, quando fazemos de Cristo o nosso bem maior, o nosso bem de maior valor, o mais sublime de todos os bens que possuímos nesta vida. Não o dinheiro, não a beleza, não o sexo, não o entretenimento, não a família, não o casamento, não o carro, não os negócios, mas Cristo. Quando Cristo é o nosso maior valor, é como a parábola da pérola preciosa em Mateus 13, onde um negociador de pérolas, tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui para comprar aquela pérola. Ou também como a parábola do tesouro escondido, que um homem achou, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo onde estava aquele tesouro. Vendeu tudo o que tinha, se desfez de tudo o que tinha por causa daquele tesouro escondido. Cristo precisa ser esse tesouro. Cristo precisa ser essa pérola para nós, essa pérola de grande valor, inigualável, incomparável, insubstituível. John Piper disse: o cristão é alguém que dá tudo quanto tem para ganhar a Cristo. Dá tudo quanto tem para ganhar a Cristo. Foi isso, meus irmãos, que fez os apóstolos deixarem tudo para trás por causa de Cristo. Os mártires e todos os santos do passado suportarem sofrimentos terríveis e não negarem a Cristo. Eles tinham Cristo como o seu maior bem,
como o seu bem mais precioso. Não era a esposa, não era o marido, não era o filho, não era a casa, não era o carro, não era o dinheiro, não era os negócios, não era a empresa. Não, Cristo! Ele era o maior bem deles. Ele era a pérola preciosa. Permita-me ilustrar o que estou dizendo a vocês com a vida do apóstolo Paulo. Vejamos que valor ele dava a Cristo em sua vida, mesmo quando ele estava sofrendo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta dele, no capítulo número 12, versículo de número 9 e 10. Segundo aos Coríntios 12, verso 9 e 10. Lembrem que aqui ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu, tinha tido revelações magníficas, mas para que o coração dele não se orgulhasse, Deus colocou um espinho na carne dele para que ele sofresse. Paulo era um homem de sofrimentos. E no versículo 9 ele diz: então, ele já tinha pedido 3 vezes para o Senhor tirar aquele sofrimento dele. Versículo 8. E no versículo 9 ele diz: então ele me disse, Jesus disse a ele: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí, olha o que Paulo diz agora: pois de boa vontade, não de má vontade, mas de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Veja, Paulo sentia alegria no sofrimento, não por amor dele mesmo, não por amor da sua ideologia política, não por amor de sua filosofia particular, mas ele deixa claro, por amor de Cristo, para que Deus fosse mais glorificado nele. Ou seja, quanto mais necessitado ele se encontrava, mais Deus seria glorificado nele, pois Deus é mais glorificado quando ajuda quem não pode se ajudar. O poder de Deus é mais evidente na fraqueza, nas angústias, nas injúrias. Ele disse aqui que sentia prazer. Onde está o prazer do cristão? Sentia prazer em tudo isso por amor a Cristo, porque quando era fraco, então que era forte. Na sua fraqueza, Deus o fortalecia com o seu poder, pois só Deus podia fazer isso. Em outras palavras, Paulo está dizendo que se o seu sofrimento glorifica a Deus, então aí deve estar a sua força, aí deve estar a sua alegria, a sua satisfação, o seu gozo. O seu gozo. É como se Paulo dissesse: estou mais satisfeito com Cristo em minha dor do que se estivesse sem dor nenhuma, sem Ele. Estou mais satisfeito com Cristo em minha fraqueza do que se estivesse forte sem Ele. Permita-me colocar assim: Cristo é mais glorificado quando você está mais satisfeito com Ele em seu sofrimento, do que se você não estivesse sofrendo nada sem Ele. Cristo é mais glorificado em seu sofrimento, como se você, por exemplo, não estivesse passando por nenhuma dificuldade sem Ele, nenhum câncer, nenhuma perseguição no emprego, nenhum problema com seu filho rebelde, nenhum dilema com seu marido que lhe maltrata, nenhum desemprego, nenhum problema com sua esposa, e tivesse sem Ele. Cristo é mais glorificado. Ou seja, o cristão é alguém que ousadamente diz: estou mais satisfeito com Cristo em meu desemprego do que se eu tivesse um emprego milionário sem Ele na minha vida.
Estou mais satisfeito com Cristo em minha enfermidade do que se tivesse toda a saúde do mundo para viver nas trevas, perdido sem o Senhor. Estou mais satisfeito em meu casamento problemático do que em um casamento perfeitinho, redondinho, sem Cristo no meio. Estou mais satisfeito em minhas perdas profundas do que em todos os meus ganhos longe dele. Isso é estar mais satisfeito. Isso é glorificar a Cristo no sofrimento. No sofrimento. Por isso que eu digo, sofrer não é uma opção, mas como sofrer, sim. E quando você sofre, quando você acha um propósito, além de você mesmo, pelo qual sofrer, pelo qual você canalizar o seu sofrimento, tudo se torna mais leve, tudo se torna mais sublime e mais glorioso. Há outro texto de Paulo que ele diz o seguinte, abra a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo número 3. Verso de número 7 e 8. Paulo falou que tinha tudo nessa vida. Ele, nos versículos anteriores, ele fala de tudo que ele tinha. Capítulo 3, verso 7. Todas as coisas que para esse mundo enchem os olhos do homem do mundo. Paulo diz o seguinte: o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Para ganhar a Cristo. Tudo como perda. Para quê? Para ganhar a Cristo. Até a saúde, para ganhar a Cristo. Até a própria vida, para ganhar a Cristo. Volte comigo no capítulo 1 de Filipenses, versos de número 20 a 23. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo. Olha a preocupação dele. Cristo ser engrandecido, Cristo ser glorificado. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Aí veja como ele termina o versículo. O que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Perceba, Paulo vivia para que Cristo fosse engrandecido pelo seu corpo, quer fosse na vida, quer fosse na morte. Ele considera que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Ora, morrer significa sofrimento. Então, como Paulo diz que morrer é lucro para ele, como ele pode sofrer e dizer que isso é lucro no final? Será que esse lucro que ele está falando aqui é apenas o lucro de se acabar com todos os sofrimentos desta vida, como dizem os existencialistas? Que morreu, acabou, que morreu, ninguém sofre mais, ou ninguém também tem mais nenhuma alegria, que quando se morre, acaba tudo. Já viu alguém falar isso? Não, morreu, acabou. Ah, irmão, seria muito bom se fosse assim. Honestamente, seria muito bom se não existisse vida após a morte. Mas isso aí é uma ilusão do diabo na cabeça das pessoas. O diabo joga esse ensinamento errado para que as pessoas se sintam confortáveis com os seus pecados. Para que as pessoas pequem confortavelmente. Não existe vida após a morte mesmo, então vou me preocupar com o quê? Para que me preocupar com qualquer princípio moral ou qualquer princípio ético? Não tem necessidade. Não é isso?
Mas como dizia o filósofo, se Deus não existe, então tudo é permitido. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Só que Deus existe. E nem tudo é permitido assim. Mas a pergunta fica no ar. Como é que Paulo diz que isso é lucro? Que lucro é esse? A resposta está no versículo 23. Ele, no final do versículo 23, ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente. Cristo era o seu maior e mais excelente bem. E mais excelente lucro. E nada mais. Toda a questão que estamos considerando hoje à noite gira em torno disso. Quem é o seu lucro além desta vida? Quem é o seu lucro quando você fechar os olhos? Quem é que estará esperando você além desta vida? Você tem algum lucro? Tem algum lucro? Se Cristo é o seu lucro, então junto com Paulo, você deseja algo que é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. Cristo é incomparavelmente melhor do que toda a saúde. Incomparavelmente melhor do que todo o dinheiro do planeta. Talvez você diga hoje que o seu problema seja a falta de dinheiro. E eu digo a você, Cristo é incomparavelmente melhor do que todo o dinheiro do planeta. Cristo é incomparavelmente melhor do que toda a segurança e de que toda a paz que possamos ter nesta vida. Cristo é incomparavelmente melhor. O cristão é alguém que não sofre em vão. Por que ele não sofre em vão? Porque há um lucro no final. Há um lucro. Ele sabe o que vai receber no final. Ele sabe o que está aguardando ele após essa vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo mais uma vez vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa da justiça que me estava prometida, ele sabia que tinha algo prometido para ele. E essa coroa de justiça chama-se Jesus Cristo. Essa é a coroa do cristão. É isso que você vai receber no outro lado, assim que as portas da eternidade abrirem. Sabe quem vai te recepcionar no céu? Não será o anjo mais poderoso do mundo, e nem o santo que foi mais santo nessa terra. Assim que abrirem as portas na eternidade, Cristo estará lá para lhe recepcionar e lhe receber pela mão. Vinde, benditos de meu Pai. É isso que ele vai dizer para os seus santos. Isso que ele vai dizer para a sua igreja. Deixe-me perguntar, por que o cristão é alguém que mesmo sofrendo não precisa andar cabisbaixo? Por que o cristão mesmo sofrendo não precisa viver mergulhado em depressão? Por que é ilógico um cristão ser menos feliz do que o ímpio? Menos feliz, ainda que ele seja pobre, não seja tão rico quanto o ímpio. Por que é ilógico? Por que é tolice um cristão pensar em suicídio? Por que é tolice? Por que é absurdo um cristão viver cheio de medos e ansiedades? Por quê? E eu respondo, por causa do lucro que ele tem, que o ímpio não tem. O ímpio não tem, meu amigo, o lucro que você tem. O ímpio vai virar as portas da eternidade para encontrar o inferno e tudo que não presta no outro lado. A única coisa de Deus que ele vai receber de lá, Deus de Deus lá, é a ira de Deus. Porém você, meu amigo, ainda que esteja passando por enfermidades, por dificuldades, problemas no casamento, problemas financeiros, eu digo a você, se Cristo é o seu lucro, assim que as portas da eternidade se abrir, é o Senhor que estará lá para te recepcionar. É o Senhor, Ele é o seu lucro. Cristo é glorificado injustamente em mim quando, mesmo tudo parecendo perdido, eu continuo dizendo: lucro, lucro, lucro. Eu não perdi nada, eu tenho Cristo, então eu tenho tudo. Cristo é o meu lucro. Quem pode tirar Cristo de nós? Quantas tentativas o diabo já não teve de arrancar Cristo do seu coração e ele não conseguiu? Cristo é o seu lucro. Alguém disse que o que engrandeceria a Jesus
em sua morte seria você dizer, no seu leito de doença, acariciando o braço de sua mãe em seus últimos segundos de vida, dizendo: tudo bem, mamãe, tudo bem. Logo, logo estarei com Jesus. Cristo é o meu lucro. Cristo é o meu lucro. Irmãos, na morte ficará tudo para trás. Os sonhos, a família, as realizações, o casamento, os filhos. E você só terá Cristo pela frente. Cristo será o seu lucro final. Só restará você e Ele. Se suas afeições e alegria estiverem nele, então você será o homem mais feliz, a mulher mais feliz deste universo. Porque agora é você e Cristo para todo o sempre. Por isso que eu posso ser feliz no sofrimento. Como, pastor? Quando eu compreendo quem é o meu lucro final. Quem é o meu lucro final? Toda dor acaba, todo sofrimento acaba. Toda luta vai acabar um dia, mas a questão é, quem vai estar do outro lado me esperando? Quem é o meu lucro? É o que os teólogos chamam de hedonismo cristão, que se traduz em uma vida devotada totalmente ao prazer em Deus. Ao prazer em Deus, ou seja, o meu prazer, a minha alegria, a minha felicidade é Deus. É Deus. E Ele me ressuscitará para Ele mesmo. Preste atenção, uma das promessas reveladas nas páginas das Escrituras é a ressurreição dos crentes, onde eles desfrutarão plenamente da gloriosa presença de Deus eternamente, provando que o crente não sofre em vão. Meu amigo, você não sofre em vão. O crente nascido de novo de verdade não sofre em vão. Deus será glorificado no seu sofrimento. E além disso, Deus ainda te ressuscitará para Ele mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo disse aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15, por favor. 1 aos Coríntios 15, verso de número 19. Algumas pessoas se levantaram na igreja de Corinto dizendo que Jesus não tinha ressuscitado, que não havia ressurreição, que essa ideia de ressurreição era loucura. Então Paulo diz assim, afirmando: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ou seja, se você tem Cristo apenas para que Ele seja um assessor seu apenas nesta vida, você é a pessoa mais infeliz deste mundo, porque suas esperanças se limitam apenas a este mundo. Mas no versículo número 30 a 32, Paulo vai continuar dizendo: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Comamos e bebamos. Não faz sentido a gente continuar com isso. Se você não crê que um dia Cristo o ressuscitará, então o que você está fazendo ainda aqui? Não faz sentido. Se você não crê que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não faz sentido você sofrer tudo o que a vida cristã tem de sofrimento no caminho, no processo. Não faz sentido. Mas Paulo está dizendo o contrário, porque essa não é a realidade final do cristão. Um dia nós ressuscitaremos. O cristão, ele tem um lucro. O cristão será ressuscitado. O cristão é alguém que crê naquele que disse:
Eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. Em João 6, 39 e 40, Jesus disse: e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Em outras palavras, a esperança do cristão não se limita apenas a esta vida, mas sim no fato de que um dia ele ressuscitará da morte para gozar eternamente de Cristo, plenamente de Cristo, o seu lucro, a sua felicidade, Cristo. Cristo é o que dá sentido final às nossas vidas, Cristo é o que dá sentido final à nossa ressurreição. Será a esperança de Paulo. Voltando a Filipenses rapidinho comigo aqui, para vocês observarem esse texto, olha a esperança de Paulo. Capítulo de número 3, versículos de número 9 a 11. Qual era a grande preocupação dele? A grande preocupação dele era ser achado em Cristo. Ele diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. É assim que o cristão é achado em Cristo, conformado com ele em sua morte, em sua cruz, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deixe-me perguntar: você está em Cristo? Você já está em Cristo? Você já se faz presente em Cristo? Você pode ser achado em Cristo, conformado com ele em sua morte, padronizado com ele em sua morte. Se Cristo, meus amados irmãos, é o nosso lucro, e se o nosso sofrimento o glorifica, então não há motivos, não há mais nenhum motivo para a gente andar cabisbaixo, sofrido pelos cantos, reclamando, murmurando, se lamentando, porque se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. É a promessa. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Mas para não encerrar só nas minhas palavras, abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Versículos número 16 a 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Aqui está a maneira como nós encaramos o sofrimento. Nós sofremos, mas sofremos para a glória de Deus, a fim de que no final ele seja glorificado e eu mais feliz em sua glória. Quando nós cantamos aqui: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar um lugar e voltarei e os levarei para Ele. Um dia Ele voltará e nos levará para Ele de uma vez por todas.
Amém. Feche seus olhos.